Olá, meus amigos. Daqui a pouco vamos começar mais um papo de gestão. Vou conversar hoje com o Cauê Gonçalves, diretor de inovação da 3E Engenharia. Daqui a pouco ele entra e a gente começa a bater um papo legal. Temos aqui uma galera que já está chegando. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco o nosso convidado está chegando. Abraço a todos aí que estão chegando para conversar com a gente. Daqui a pouco a gente começa, pessoal. Meus amigos, muito boa noite. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live com Cauê Gonçalves da 3E Engenharia. Guardem só mais um pouquinho, que ele deve estar chegando aí, deve estar entrando já. E às 7 horas em ponto a gente começa. Opa. Pronto? 2 minutos. Errado, menino. Por que não pode participar? Sei não. Será que ele tem algum. Acho que ele tem algum bloqueio. Gente, estamos com um probleminha técnico aqui, daqui a pouco a gente estamos tentando resolver, tá? Só um minutinho. Pronto. Seu Boa noite, Carlos, Cauê, tudo bom? tudo bem? Vou posicionar o Fui fone. recorrer aos universitários, no caso a minha esposa aqui, para tentar resolver aqui um probleminha técnico. Ah, Já ela estamos sabe. agora em poucos. Tudo bem. Elas sempre Estou sabem mais aqui, que a gente. Isso aí a gente tem que sem assumir. dúvida. Só botar um carregador aqui que. Claro. Pronto.
Esse negócio não me cegar, né? Vamos lá. Acho que dá pra até tirar ele. Ficou até melhor assim. E aí, seu Carlos? Tudo bem? Bem, meus amigos, são pontualmente de 7h01. Vamos começar aqui a bater um papo. Muito boa noite a todos que estão aqui chegando. Vamos chegando aí aos pouquinhos. Eu sou Carlos Eduardo, diretor e consultor da Parceria Consultores, e tenho a honra, o prazer de bater um papo aqui com meu amigo Cauê, jogador de tênis. Tá faltando lá o tênis, viu, Cauê? Tem que aparecer mais lá. Um dia eu chego lá. Cauê, diretor de inovação da 3A Engenharia, sócio da PC4 também, e tem feito um trabalho muito interessante. A 3A Engenharia é uma empresa que trabalha com eficiência energética e sustentabilidade. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre essa empresa, sobre a trajetória dela e as experiências que ela tem vivido e o quanto isso tem ajudado na sua atuação, na melhoria da sua produtividade, no relacionamento entre os seus membros, né, das pessoas que fazem parte da sua equipe. Sejam todos muito bem-vindos. A ideia desse papo sobre gestão é a gente compartilhar algumas experiências e poder ajudar empresários, gestores a perceber melhor, perceber da melhor maneira possível como lidar com todos os desafios que o mundo corporativo nos colocam e procurar tirar o máximo proveito disso. Cauê, meu amigo, se apresente, quem é você? E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a 3E, que empresa é essa, o que ela faz, e contar um pouquinho sobre a história dela, para a gente ir aquecendo aqui enquanto o povo vai chegando. Legal. Bem, boa noite. Acho bacana que a gente envolve muita coisa de tecnologia, mas processos de live, eu até brinquei com o Carlos, né? Não é muito a minha praia, mas vou tentar fazer o meu melhor. Eu sou Cauê Gonçalves, né? Sou empresário desde os meus 15 anos de idade e a gente desenvolve já há muito tempo projetos de inovação. Hoje eu cuido da área de inovação da 3E, né? Já atuei na área de operação da empresa, implantando projetos de melhoria e desenvolvimento. E bem, a 3E hoje, tá engraçado, essa semana a gente completa 10 anos, né? É uma empresa que já tem 10 anos aí no mercado. Parabéns, meu amigo. A 3E ela nasceu de uma junção de duas empresas, uma empresa de consultoria, né? A Gestor Consultoria, com sede em Sorocaba, e a PC4, uma empresa de desenvolvimento de software, né? Sempre voltado mais até para softwares para gestão, desenvolvimento de plataformas. E chegou um dado momento, no passado, a gente trabalhava muito com concessionárias de energia, né? Grandes concessionárias, na época, a antiga Coelce, e acabou que a gente foi entrando nesse universo de desenvolver P&D e trabalhar projetos de eficiência energética. E no meio desse caminho, a gente acabou se envolvendo no processo de fazer toda a parte de auditoria, gestão de processos, gestão do negócio em si de eficiência energética. E sempre tinha um executor. Então, você tinha a empresa consultora, que acompanhava todo o projeto, os parâmetros, indicadores, e tínhamos nós desenvolvendo sistemas, formatos de apresentações, auditorias, mas sempre tinha um executor. E a gente sempre estava sofrendo junto, né? A gente estava no começo e no final do projeto, garantindo que a concessionária não tomasse punições e nem algum tipo de glosa nos valores federais. E aí a gente foi vendo a necessidade da gente começar a atuar nisso para não impactar, né? E aí chegou um dado momento, em 2009, que a concessionária criou um projeto. Na verdade, ela começou a idealizar e a gente ajudou na construção dele. E nesse processo de ajudar na construção, nós criamos uma tipologia que hoje já acontece há muitos anos aqui no Ceará, que é o Luz Solidária, que é um projeto que dá desconto para você comprar equipamentos, né? E aí fazer uma doação para algum cliente. E esse projeto foi um sucesso, foi o primeiro projeto que a gente fez junto, e acabou que isso foi um desdobrar, né? Acabou ganhando muitos prêmios a nível nacional, e isso nos impulsionou a criar uma empresa juntos. E aí acabou que todo mundo, né, esses 5 sócios na época, pularam para dentro da empresa para desenvolver o que é hoje a 3E,
né? E aí a gente cresceu bastante, realmente foi um processo bem rápido, né, de crescimento. E acabou que hoje a gente tem 11 escritórios no Brasil, fazemos projetos desde o sul do país até o norte, né, das mais diversas linhas possíveis, né? E realmente são muitos projetos que nos orgulham, né, de estar trazendo benefícios. É um pouco isso. Pode continuar. Pois é, e assim, aí a 3E a gente, nesse desenvolvimento, né, a gente sempre atuou com essa parceria com as concessionárias. Hoje, 95% dos nossos clientes são concessionárias de energia, né, e a gente sempre está nesse processo junto com elas, concebendo projetos, desenvolvendo novos projetos, né, e sempre com viés da eficiência energética. Então, você tem desde projetos como, por exemplo, um projeto de sustentabilidade, como o EcoEnel, que por trás tem a nossa plataforma de tecnologia, até Legal. projetos como, por exemplo, um troca de geladeira, né, que tem todo um trabalho social dentro das comunidades e tudo, né? E, nossa, tem realmente uma gama muito grande, né? Atualmente, hoje, a gente tem 70 projetos em carteira sendo operados e desenvolvidos, né? E das mais diversas linhas possíveis. Quantos funcionários, Cauê? Hoje a gente está com 350 funcionários. Muito legal. Fala um pouco aí como é que a empresa foi se estruturando, se tem algum momento interessante aí que vocês fizeram algum processo de definição de como funcionar, enfim, para contar um pouco essa experiência para o pessoal que está nos ouvindo aqui. Eu acho que é uma experiência bem interessante. Bacana. Bem, tem um que realmente foi muito decisivo, né? Quando a gente começou a escalar a empresa e começou a atingir mais concessionárias, né? Quando a gente começou a atingir aí a partir da quarta concessionária, quarto cliente, começou a ficar difícil gerir todo esse processo, né? Porque você tinha cliente no sul do país, como você tinha cliente no norte. Então, por mais que você tenha o recurso, pegue um avião, né? Tem momentos que não dá. Você não consegue ajustar isso. E aí a gente começou a ver uma necessidade nossa de estar próximo do cliente. Sempre foi uma preocupação muito grande nossa, né? Ter essa proximidade com eles, principalmente porque a gente criava escritórios nas localidades. Então, acabava que a gente tinha que fortificar esse lado corporativo. E sempre foi uma preocupação nossa em cuidar das pessoas, né? Então, a gente começou um processo de desenvolvimento estrutural, de uma empresa mais corporativa, né? Mais pronta para vários projetos. E com isso, a gente acabou fazendo inúmeros projetos, né? Até a parceria nos ajudou muito nesse momento, né? A gente fez projetos como planejamento estratégico, implantação de processos otimizados, né? A gente teve outros na linha de pessoas, desenvolvimento de pessoas e inúmeros outros, né? Mas realmente a nossa preocupação foi nesse sentido de fortificar e criar um processo que a gente pudesse escalar sem tanta dor, né? E sempre olhando para o cliente, sempre com foco no resultado do cliente, próximo dele, para que a gente sempre pudesse estar crescendo, né? E não perdendo clientes. E com isso um processo que foi muito, eu diria assim, muito diferenciado e foi um divisor de águas como corporação, foi quando a gente implantou nosso processo de regionalização, né? Então, quando a gente começou a empresa, você tinha 4, 5 tipologias de projeto, né? Tipos diferentes de projetos, a gente acabava adaptando ele a cada região, mas a base era igual, sistema, forma de atuar, métricas, indicadores. Mas acabou que a gente tinha, às vezes, coordenadores especialistas naquilo ali, né? Enquanto você tinha 3, 4 projetos, ok. Mas a partir do momento que aquele especialista tinha 8, 9 projetos espalhados pelo Brasil inteiro, começou a ficar difícil, né? E aí acabou que você não conseguia... e tinha muitos problemas de comunicação nesse sentido, né? Porque você tinha, às vezes, um mesmo cliente, mas você tinha 4 pessoas falando com ele sobre determinados projetos diferentes. Então, às vezes, até os pontos de contato da empresa ficava meio estranho, né?
Às vezes o cliente tinha uma reunião de manhã com uma pessoa para falar de um projeto nosso e à tarde com outra pessoa nossa para falar de outro projeto, né? E aí a gente começou um processo de regionalização, onde a gente fez todo um treinamento das especificidades de cada projeto e regionalizou. Então, até essa questão da cultura, da forma de falar, melhorou muito, né? Isso impactou demais na gente no começo. Então, às vezes, a gente tinha coordenador que estava lá em São Paulo, puxando R, falando com o cara lá no Pará, né? Não gerava essa proximidade, né? E a gente via que os coordenadores locais tinham muito mais proximidade, até pela fala, né? Era da mesma cidade. E com isso a gente foi fazendo esse processo de regionalização, né? Organizando por culturas similares e aos poucos foi implantando em toda a cadeia e hoje, inclusive, a gente só roda assim, né? Nossos projetos são regionalizados e cada tipologia nova que a gente cria, a gente já criou várias ao longo desses anos, a gente treina todos esses coordenadores, né? E esses times. E, inclusive, é uma forma melhor da gente ter mais multiplicadores. Porque uma vez que um colaborador sai, você já tem todo um histórico na empresa para treinar um novo, né? E, inclusive, para treinar os de uma cadeia abaixo para crescerem, né? Para promover crescimento para todos. E, assim, no meio desse tempo, a gente fez muitos outros projetos, né? A gente implantou RP, a gente está na fase final agora de implantação do RP grande. Estamos... PCCS, ano passado, a gente implementou. Nossa, são vários, né? Um outro ponto que sempre foi DNA nosso, né? Da inovação e da tecnologia é o processo de digitalização, né? Hoje, 100% da empresa está digital e... pela uma definição nossa no passado também, todo mundo é com notebook. Então, o time é bem móvel, é bem maleável de poder trabalhar em qualquer lugar, né? Mas, realmente, a pandemia nos obrigou a criar o home office, né? Até então, a gente não atuava home office. Vamos já conversar um pouquinho sobre essa experiência, que ela vai ser o centro das atenções aqui da nossa conversa. Meus amigos, estamos conversando aqui com o Cauê Gonçalves, diretor de inovação da 3E Engenharia, nesse papo sobre gestão empresarial, para a gente aprender um pouquinho com essa experiência bem-sucedida dessa empresa que está fazendo 10 anos de existência, tem uma contribuição muito importante nesse universo da eficiência energética no país. E esse papo ele tem um pano de fundo que é uma preocupação muito grande que a 3E compartilha, e a gente da parceria valoriza e trabalha muito, que é usar o que hoje tem se colocado como pensamento ágil, né, como pano de fundo de qualquer decisão e qualquer ação que se faz nas organizações. Independente de você usar ou não métodos ágeis, é importante que se adote uma filosofia voltada para buscar agregar valor ao cliente cada vez mais. E esse é o preceito principal de qualquer método, de qualquer filosofia ágil, como foi concebida, né? Esse processo de regionalização, a preocupação clara, eu acompanhei um pouco de perto isso, era como é que a gente conseguia ficar mais perto do cliente para poder agregar mais valor. Tanto para que os projetos fossem melhor tocados, né, Cauê? A gente discutia muito isso, como também para que a gente pudesse deixar a empresa mais próxima do cliente, para atender mais rápido, para resolver mais rápido e causar uma percepção de valor muito mais intensa no cliente em relação à companhia. E esse é o pano de fundo de toda a nossa conversa aqui, que a gente está mantendo hoje aqui com o meu amigo Cauê. Cauê, a gente vive muitos desafios, né, nas nossas empresas, essa coisa de empreender no Brasil é sempre uma grande aventura, né? Eu costumo dizer que ser empresário no Brasil não é para amadores, né? Eu já ouvi isso de vários clientes e eu faço deles as minhas palavras, não é muito fácil. E a gente está vivendo aí um processo absolutamente inédito na nossa história, né? Pelo menos na nossa história mais recente da humanidade. Nós já vivemos no passado muito distante outros processos, outras pandemias, mas não numa realidade como a gente vive hoje, com tanta tecnologia, com o mundo como está funcionando.
estávamos funcionando, começando um ano muito promissor para o nosso país, as empresas correndo aí, lutando para crescer. De repente chega essa pandemia do coronavírus. Eu queria explorar um pouquinho como é que foi a experiência da 3E, como é que ela lidou com tudo isso. E eu queria começar com uma pergunta. Vocês estavam funcionando com tudo isso que você já começou a falar, de repente chega essa situação, ela se coloca, né? A pandemia está aí. Quais foram os primeiros impactos para vocês? E quais foram as primeiras reações? Como é que vocês lidaram com isso no começo do processo? A gente vai evoluir com todas as outras questões dentro dessa experiência aí. Assim, Carlos, primeiro, assim, uma parte começou em janeiro para a gente, né? A gente começou a ter os primeiros impactos em janeiro. Eu fui uma das primeiras pessoas a ver algum certo impacto, mas a gente não acreditava que ia chegar num nível mundial, né? A gente está com um projeto de desenvolvimento, a gente estava rodando uma placa na China, né? E começou a atrasar, e aí a gente, em contato sempre constante, né? Começamos a ver que tinha uma coisa acontecendo muito séria na China, né? E já em janeiro mesmo, finalzinho de dezembro, janeiro, a gente já começou a ver esse movimento e a pessoa interagindo. Olha, a pandemia tá parando tudo. E isso preocupou, mas até então era só a Ásia, né? E quando foi em meados de fevereiro, a gente começou a sentir esse mesmo reflexo, aí um pouquinho mais forte, com o grupo Enel, né? A Enel é italiana, então eles começaram a demandar muito da gente planos de contenção, como é que a gente está se preparando para isso, tudo. Então isso preocupou muito a gente, né? E aí quando foi mais ou menos, né, lá para o dia 10 de março, a gente se reuniu muito, um pouquinho antes a gente começou a ver esse movimento, né? Se reuniu, e um pouquinho antes até de mandar parar tudo, a gente já viu essa ação, né? Para a gente é um valor muito importante a preocupação com as pessoas, principalmente com os nossos colaboradores, né? Que são os guerreiros que fazem acontecer a nossa empresa, né? A gente pode dar o direcionamento do mundo, mas são eles que de verdade são a empresa, né? O maior ativo da gente são os nossos funcionários, e isso é o nosso maior orgulho. Então, é eles que a gente tem que se preocupar. E por mais difícil que fosse a decisão, a gente decidiu de preservá-los, né? E aí, quando foi mais ou menos dia 14 de março, a gente remodelou todas as operações para rodar home office. As equipes de campo que precisassem atuar, a gente entrou no primeiro protocolo de distanciamento, né? E à medida que os estados, as concessionárias foram sinalizando para a gente problemas e necessidades de parar ou outro formato, a gente foi adequando cada vez mais, né? A primeira coisa também que a gente fez logo no dia 10 foi criar uma comissão do Covid, né? Então a gente juntou desde a nossa área de qualidade, a nossa área de saúde e segurança do trabalho, até os principais líderes, e todo mundo se reúne semanalmente, daquele dia até hoje, e a gente sempre está discutindo, criando alguns procedimentos especiais, né, para adotar com os funcionários, e sempre mantendo esse grupo, né, forte, trazendo discussões, garantindo as informações, de coisas simples, como se você vai, por algum motivo, ter que trabalhar no escritório, avisar e o time saber que você está indo. Por exemplo, os kits que todo mundo vai ter quando voltar à operação, né? Qual termômetro, qual a máscara, por que tal máscara, né? O óculos de proteção. Então, Entendi. Esse foi o sentido, né? E nesse sentido também a gente se preparou para uma retomada. Toda a equipe tem os kits de trabalho e já se trabalhou todo o processo de reposição para garantir que todo mundo esteja um mínimo, né, com a proteção necessária e todo um protocolo também de como trabalhar, né? Realmente a reinvenção foi a grande palavra aí para a gente na pandemia, né? Legal. Cauê, a gente tem conversado muito na parceria, a gente viveu muito intensamente todo esse processo, não só na nossa realidade, mas nos nossos clientes, né? E tem duas coisas que nos chamaram muita atenção, né? De uma hora para outra, as empresas se viram naquela urgência de colocar todo mundo em casa, e aí
junto com o fato de você não estar mais convivendo com a sua equipe no dia a dia, né, que são pessoas que a gente às vezes convive muito mais do que os de casa, né? Todo dia a gente está junto ali. As pessoas de repente se viram isoladas nas suas próprias casas também. E isso tem um impacto muito importante no aspecto emocional de todo mundo, né? E na verdade, a gente, nessas nossas conversas, a gente sempre tem vindo à nossa mente, a preocupação com duas grandes questões do mundo empresarial. O primeiro, que eu acho que, e a minha opinião, é que a pandemia como é que eu diria, ela evidenciou mais alguns problemas que já vinham acontecendo, né? E o primeiro, e eu queria explorar um pouquinho esse assunto, na verdade eu vou falar dos dois, depois a gente explora um de cada vez. É incrível como a gente precisa trabalhar cada vez mais a empatia, né? E cuidar cada vez mais das pessoas com quem nós convivemos. Isso a pandemia só colocou um holofote gigante, né, em cima. Isso sempre foi uma necessidade e a gente meio que vai no dia a dia entrando no automático e deixa de lidar com esse tipo de coisa. E a gente viu, né, reflexos do ponto de vista de condição emocional das pessoas, a falta de empatia, excesso de todas as partes. Eu queria explorar contigo primeiro esse bloco, nesse assunto. O que a 3E fez nesse aspecto? Conta algumas histórias. Eu lembro que você falou uma história de umas lives, umas coisas bem legais. Nessa linha, como é que a 3E lidou com isso? Como é que ela conseguiu materializar para a sua equipe essa preocupação em cuidar efetivamente da sua turma, da sua equipe? Conta um pouco para nós aí. Cara, assim, a primeira coisa que eu vejo, assim, o mundo moderno agora nos ensinou uma coisa: você tem muita informação. E aí, como você trabalha essa informação, aonde você filtra e o quanto você se expõe a ela, vai também vai definir suas tomadas de decisão, né? Então, se imagina uma pessoa tá parada em casa, não sabe qual o destino dela, se vai estar empregada amanhã ou vai tomar uma demissão, vai ser suspensa e tudo. E só tá vendo morte, 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 né? E daqui a pouco você começa a fazer conta até, né? Poxa, se esse negócio afeta 2%, quem pega 2% morre, pô, se eu conhecer 100 pessoas, 2 vão morrer, né? Então, isso começa a afetar muita pessoa, né? E o vírus não escolhe quem vai morrer, né? Então, isso deixa todo mundo num estado de pânico, né? E juntando a isso tem uma questão econômica. Então, você está vendo toda uma questão do país, como tá, o que está movimentando. Então, todo mundo está preocupado. E a gente viu esse reflexo, né? A nossa empresa é campo. Então, assim, eu tenho 70% da minha equipe está em campo, está lá trabalhando, né? Esses caras estão preocupados, né? Como é que eles vão pagar suas contas? Como é que vai rodar, né? E isso é uma coisa que deixou a gente muito apreensivo de tranquilizá-los, primeiro de tudo, né? Então, primeira coisa, quando a gente foi parar, né? A gente fez questão de reunir todos, deixar claro a situação, tranquilizar quem fosse. Os casos mais problemáticos, né? Que a gente via que ia parar o projeto completamente. A gente trouxe esse time, explicou a situação, tranquilizou. Fizemos o máximo que a gente podia, né? Em alguns projetos a gente teve que custear mesmo para poder garantir o emprego de todos. Legal. A gente sempre teve uma filosofia que a gente não tem uma empresa só pelo dinheiro. A gente tem um propósito. Claro. Cada dia que passa, a gente acredita cada vez mais nisso. Uma empresa é o seu propósito. Se as pessoas estão ali pelo dinheiro, você não tem funcionários. Você não tem ninguém, na verdade. Porque amanhã vai aparecer uma nova oportunidade e ele vai embora, né? Lógico que você tem que agregar muita coisa, mas assim, a coisa mais importante é que a pessoa saiba o propósito. E ela está engajada com aquele propósito, vai fazer ela se motivar e viver. E para a gente é um propósito, né? De construir o que a gente constrói, desenvolver a empresa que a gente tem. E a gente sempre se preocupou com isso. Então a gente tentou ao máximo. Todos os projetos a gente buscou maneiras, reuniu times, viu formas da gente se adaptar, mudar o processo, fazer de uma forma diferente a empresa. E assim a gente fez.
né? Infelizmente, tiveram pouquíssimos projetos que pararam total, porque o projeto era de medição, precisa estar em campo, a gente está proibido de estar em campo, né? E aí acabou que, infelizmente, a gente teve que descontinuar. E até isso preocupou a gente, né? Porque quando você descontinua, os outros como é que ficam com a cabeça, né? Então a gente fez todo um trabalho em cima disso. A primeira ação foi a gente intensificou as conversas, né? A gente já trabalhava muito com videoconferência, então a gente só fez intensificar semanalmente, 2, 3 vezes na semana, sempre estar conversando com os funcionários. Em vez de desacelerar, a gente fez acelerar mais, então criou projetos estruturantes, envolveu todo mundo, botou demanda para o pessoal, né? Cabeça ocupada é a melhor cabeça que tem. Se você deixar a cabeça ociosa, o cara, né, fica maluco. Então, isso foi uma preocupação muito grande. E no segundo momento, até para um nível mais staff, né, a gente começou a levantar, vem cá, vai sobrar tempo, porque esses caras não vão ter a demanda do dia a dia de problema. Então, vamos buscar os projetos prioritários e vamos trabalhar eles. E botar todo mundo para trabalhar junto, que é uma forma até de engajar. E esse senso de pertencimento, né, faz com que o cara acredite, né, faça acontecer, transforme em realidade. Então, a gente criou uma linha de projetos prioritários, onde envolve todo o board da empresa, desde os diretores até gerentes, coordenadores, e todo mundo estava participando. E tem coisas mais... E sempre ligadas à estruturação, né? Você tem desde implantar certos módulos do RP até enxugar processos e automatizar, né? Usar robôs em alguns processos. Então, a gente ocupou a cabeça do pessoal, né? Só que a gente viu que, mesmo assim, a gente não tinha um ponto de contato de alegria, de empolgação, de, né, tê-los com a gente. Então, a gente já tinha uma rede social, por sorte ou não, a gente em janeiro implantou uma rede social interna. Foi um sucesso logo no início. Veio para resolver outros problemas da gente, mas acabou servindo para esse sentido. Então, a gente cada vez trouxe todo mundo mais para perto, gerava enquete, gera ideias do tipo, manda uma foto do seu filho, manda uma foto de você trabalhando em casa. Então, uma forma de trazer todo mundo para essa rede social interna, né? E aí, até evitamos muito essa questão de intranet, né? A gente desenvolveu muito uma rede social. E com ela, a gente criou um ponto de contato de felicidade com os funcionários, né? Então, a gente, desde o começo de abril, toda semana, toda sexta-feira, a gente faz uma live musical. E aí você tem... Eu acho que legal. E como a gente é no Brasil inteiro, a gente sempre foi separando e escolhendo um de cada lugar. Então já teve sertanejo, já teve um DJ aqui no Ceará, o Marciano Joe, já teve tocador de sanfona, já teve gente lá no Pará, né? Então, assim, a Paraíba, a gente teve São João, o pessoal da Paraíba. Então, assim, a gente fez essa mescla, né, para todo mundo se sentir presente. E sempre, o pessoal da RH foi fantástico nessa ação, né? Eles sempre buscavam uma forma de trazer um tema. Então, teve Dia das Mães, jogou lá uma enquete, uma mãe falava, pedia música. Aniversariante do mês, pedia música. Nossa, teve várias ações, né? Poxa, teve que outras legal. coisas também. A gente implementou yoga, a gente já queria implantar yoga, né? Em outubro do ano passado, a gente sempre acreditou no modelo startup, né? E aproximar cada vez mais empresas para perto da nossa, incentivar novos projetos. E aí a gente mudou de sede, foi com uma sede bem maior, com todo o visual, com toda a forma como startup trabalha. E a gente já tinha preparado isso para desenvolver isso, né? Meditação, yoga. A gente tem uma sala de relaxamento para os funcionários com cerca de 30 metros quadrados. E aí a gente preparou todo esse espaço e veio a pandemia. O que a gente fez, então, foi manter as aulas de yoga, só que virtuais. Levar yoga para casa das pessoas. A yoga, a gente já tinha uma consultora que trabalhava com a gente a parte de RH e a gente implantou com ela aula de meditação, né? Então, assim, tudo que a gente pôde fazer de ações para motivar os funcionários, tranquilizá-los, né? E, de novo, colocar demanda para eles pensarem. E é impressionante como volta, sabe, Carlos? Assim, contar um pouquinho disso, assim, as pessoas se reinventaram de uma maneira que a gente fica bobo, assim. E outra, Legal. veio da ponta.
veio do campo, né? Então, assim, você tem cases nossos que a gente achou fantástico, como, por exemplo, São Paulo, a gente tinha uma operação de verificação de campo. Você tinha que ir para campo. Os caras reinventaram o modelo, fizeram um call center, todo mundo trabalhando em casa, o cliente aderiu, né? Tem toda uma métrica, aceitou, pronto. A gente não mudou em nada o resultado. A empresa, o pessoal conseguiu repilotar, todo mundo está em casa trabalhando e atendendo o cliente via telefone. E aí fizeram uma ação de deixar material na casa do cliente. Então, assim, a gente se reinventou numa operação de quase 30 funcionários, entendeu? Que era para parar, e era um projeto de medição. Então, você não ia ter como continuar, né? E graças a Deus a gente conseguiu. Ou, por exemplo, aqui no Ceará, que foi um baita orgulho para a gente, né? Que aqui a gente faz o projeto de troca de geladeira. E também é um projeto por medição. Então, se você não faz evento, você não recebe. Como é que fica a equipe? E o pessoal criou um modelo. A Enel foi super parceira, né? Aceitou o modelo, engrenar essa inovação com a gente. E a equipe, de novo, criou, inovou. Eles fizeram, semana retrasada, o primeiro evento 100% online. E, cara, assim, uma produção que você fica bobo. Porque a gente não tem jeito de edição de vídeo. E o time se reinventou, criou, encontrou várias soft skills aí e criaram, fizeram uma live de sorteio online, né? Todos os clientes aderiram e fizeram entrega porta a porta. Então eles remodelaram o modelo para a gente poder trabalhar e configurar, né? E outros clientes, né? Você tem vários casos. A gente implantou robô no Maranhão para poder encontrar clientes. Né? A gente já fazia um tempo, vinha desenvolvendo isso, mas acelerou o projeto. E aí um robô está ajudando a gente a encontrar clientes que estão em situação crítica para receber benefícios. Nossa, tem inúmeros cases. Cara, muito como legal. esse. Mas assim, o ponto de partida eu acho que foi isso. Cuidar da mente das pessoas, tranquilizá-las, gerar demanda, trazer o problema para a mesa, para todo mundo trabalhar junto e dar tranquilidade. Mostrar por energia positiva que dava para vencer isso, que dá para vencer. E aí o time foi respondendo, né? E quase todos os times se reinventaram. Graças a Deus a gente tem clientes muito parceiros também, aptos a inovar. E isso nos fez, né? Estamos, como toda empresa, tendo dificuldades, né? Mas assim, estamos conseguindo superar essa pandemia de uma forma bem mais branda. Eu não tenho dúvida que quando você comunga de um propósito, né, que é comum, quando você está alinhado com isso, e quando existe um clima favorável para que você mostre tudo aquilo que você tem de melhor, o melhor que a gente tem aparece, né? E aí essas inovações, elas aparecem também porque o ambiente se torna favorável para que a luz dessas pessoas brilhe, né? Isso é muito legal, vocês estão de parabéns. Um outro aspecto importante que esse novo jeito de funcionar abrupto acabou provocando é uma preocupação de manter as operações acontecendo. Você já falou bastante o quanto isso continua funcionando, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para quem está nos ouvindo aqui, fala um pouco do que foi feito também, das ferramentas que vocês estão utilizando para trabalhar a melhoria na produtividade dessa turma, né? Você tem, por um lado, as pessoas que estão sendo bem cuidadas, muito legal você se encontrar com os amigos numa live com música contratada pela própria empresa, né, para fazer esse congraçamento, mas ao mesmo tempo a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar funcionando. Fala um pouquinho sobre que ferramentas, que instrumentos, como é que vocês estão fazendo para elevar ainda mais o nível de produtividade que vocês já têm, não só na pandemia, mas como antes e depois. O que vocês têm feito aí nesse universo? Bem, a primeira coisa, né, assim, a gente já vinha de uma estrutura de tecnologia, então, inclusive, um dos sócios é muito ligado com isso, né, a gente sempre está testando ferramenta nova, quando a gente vê, a gente sempre teve como filosofia estar tudo na nuvem, né, até para os sistemas que a gente desenvolve, então, 100% do que a gente tem está na nuvem, né, inclusive, assim, gostaria até de conhecer outras empresas que não estão trabalhando na nuvem, porque eu não consigo imaginar como é que eles estão trabalhando na pandemia sem estar na nuvem, né? Sim. Então, assim, isso foi a grande diferença para a gente, né? A gente, como eu falei, sempre teve o sonho de trabalhar home office,
mas não estava no momento do home office. E a gente foi literalmente empurrado para isso. Então, Imagina. o que ajudou demais foi porque 100% das nossas ferramentas estão no cloud. Então, eu não dependia fisicamente do escritório, né? Uma coisa que ajudou é porque também a gente é a nível nacional. Então, a gente meio que tinha que... Era uma outra coisa que forçava a gente a estar na nuvem, né? Mas eu acho assim, a gente tem várias ferramentas que a gente usa, né? É um leque bem grande. A gente tem, por exemplo, para a parte de planilhas, gestão de indicadores, um Smart Sheet, né? Que é um baita de uma ferramenta que ajuda desde uma planilha até a questão de fórmulas, que você pode colocar tudo compartilhado, então não tem que se preocupar, controle de versionamento e tudo. Foi uma que ajudou muito. O Pipefy, né, para gestão de fluxos, a gente já usa eles há muito tempo e ajudou demais. A gente já tinha e aí só fizemos acelerar alguns outros processos para colocar lá. Ferramenta maravilhosa, viu, Cauê? A gente está trabalhando muito com eles nos clientes, é impressionante como aumenta a produtividade, viu? Eu tive a Mas oportunidade de fazer um evento com eles, né? De abrir um evento com eles cara, é fantástico, assim. De novo, é o que eu falei, é uma empresa baseada num propósito. Então, você vê que a coisa é muito mais madura e tudo é muito engajado. Muito legal. E assim, a gente já usa eles há muito tempo, funciona super bem pra gente. Então, a parte de fluxo da gente ajuda muito isso. A gente tem sistemas proprietários, né? Um bom RP, a gente lutou bastante, a gente passou anos tentando implantar RP, a gente tentou, e pelo incrível que pareça, às vezes é melhor você gastar tempo da sua empresa para saber qual é o melhor RP para a sua empresa. Não é porque é o mais caro, não é porque é a melhor marca que vai ser o melhor, né? Eu não vou citar nomes, mas foi um pouco o nosso caso e a nossa lição aprendida. A gente tentou ir no RP mais desenvolvido, mais preparado e a gente descobriu que foi o maior erro que a gente fez, onde a gente encontrou outro RP que estava muito mais aderente à nossa necessidade e fluiu muito melhor a implantação, né? Então, se puder deixar como dica quem um dia for implantar RP na sua empresa, invista tempo e gaste seu tempo vendo a aderência daquele RP com a forma como sua empresa funciona, a cultura da sua empresa. Se sua empresa é uma cultura engessada, não vá comprar sistemas com uma cultura ágil. Você vai ter muito dor. E mesma coisa ao contrário. Se você é uma empresa ágil, não compre um RP que está numa estrutura engessada. Você vai ter dificuldade. Né? Então, assim, o RP ajudou. Mas, assim, eu gosto de usar duas ferramentas que elas foram as decisivas para a gente. Né? Esse momento foi o que mais ajudou a gente a conseguir virar. A primeira foi a rede social interna. Né? Como é que é isso? Conta pra gente. Tá. A gente tem o nosso baseado numa plataforma, né? O Workplace do Facebook. E a gente personalizou ela inteira para dentro da empresa. Eu falando assim, parece uma coisa de outro mundo, mas não é, né? Assim, você tem empresas que fazem esse processo, né? Inclusive eu sugiro, por exemplo, a PC4 ajuda a desenvolver esses processos para você implantar a sua rede social interna, rede social corporativa, né? E o interessante é que é uma ferramenta em grande evolução. Eu acho que a grande preocupação, inclusive quando implanta essas certas ferramentas, é que você também tenha um grupo de pessoas trabalhando com você na parte da cultura, né? Não adianta você só vir lá e colocar uma ferramenta. A cultura que vai fazer com que ela seja aderente, né? Então, fazer algum trabalho, desenvolver as pessoas. Eu acho que tem empresas muito boas que podem fazer isso. Né? Uma dessas empresas, por exemplo, eu conheço um pouco do trabalho, a parceria, né? que faz esse trabalho mais organizacional. E eu acho assim, essa rede social foi para a gente um divisor de águas, para juntar todo mundo. E eu não sei como é nas outras empresas, mas para a gente isso era muito importante. Por exemplo, começar a ter mais fotos dos projetos em campo, começar a ter aderência, conversar com o campo, conversar com as pessoas, saber o que eles estão pensando, quanto deu certo uma ação ou não. Então, você usa a ferramenta a seu favor e está tudo agregado lá num lugar só. E o interessante para a gente foi porque você tinha uma mesma ferramenta que tinha chat, né, que a gente troca ideias, tem sala de reunião, tem live, tem lugar para você botar foto, tem lugar para você divulgar evento, tem lugar para você fazer repositório de conhecimento. Então, assim, para a gente foi o lugar perfeito.
O que que a gente viu só que foi um momento importante? A gente fez isso passo a passo, né? Dá para qualquer um ir lá e construir? Dá. Agora, qual vai ser o êxito? Esse é que é o detalhe. Então, assim, a gente se preocupou em trabalhar a cultura muito forte da equipe, mostrar o valor da ferramenta, a importância da gente trabalhar dentro dela, e sempre fomos assessorados por pessoas boas na área de tecnologia, né? Para dizer assim, por exemplo, a equipe do RH, pô, minha área de conhecimento tem que ter isso, 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 isso e isso. O pessoal já conhecia a ferramenta, não, eu vou adaptar para ficar do jeito que você quer, e não ao contrário. Okay. Né? As pessoas, quando começam a se adaptar demais à ferramenta, às vezes geram choques na cultura. Então, eu acho que sempre é bom você estar sendo assessorado nesse processo, né? Tanto da parte da cultura quanto da parte da tecnologia. Então, para a gente foi muito importante essa rede social, né? A gente sempre quis ter um processo de intranet, mas aos poucos a gente foi vendo que a intranet não tem participação. As pessoas não sentem engajadas, principalmente essas novas eras, né? Os millennials. Então, assim, eles não querem acessar a intranet da empresa, não gera atrativo, né? E aí, quando a gente cria uma rede social interna, que você joga live de cantores, você joga conhecimento, você dá espaço para todo mundo se mostrar seus projetos, mostrar sua importância, todo mundo adere, né? E isso foi muito, muito bacana. Então, assim, para a gente foi um divisor de águas. Isso daí ajudou muito a gente poder estar conectado com os funcionários e potencializar tudo dentro de uma só ferramenta, do que pulverizar em várias. E a segunda, que para a gente a primeiro momento parecia uma bobeira, mas que a gente viu uma importância gigantesca, é uma ferramenta, uma plataforma chamada Reúna, né? Basicamente é uma plataforma que você administra atas e reuniões, né? E atividades que você faz. A primeiro momento você pensa, é só fazer uma ata, mas não é bem assim, né? Você tem que preparar pessoas, você está em lugares diferentes, você não tem mais aquele ponto de contato próximo com o cliente. Você tem que criar outras maneiras. E para nós, né? Não sei como é para as outras empresas, mas eu acho que é uma realidade igual. A documentação é um processo extremamente importante nesse momento, né? Então, porque você perdeu o ponto de contato, né? Eu tinha um cliente aqui próximo, eu fazia uma reunião, deixava mais informal uma coisa, é ruim, mas você conseguia, porque qualquer problema no outro dia você ia lá e falava com a pessoa. Hoje você não tem mais isso. Até o tempo daquela pessoa está escasso, porque ela tem 200 reuniões para tocar. Então, o que a gente criou foi, a gente viu essa grande possibilidade de implantar e ajudou demais isso. Então, assim, a equipe começa uma reunião, sempre tem uma ata, já está preparado os assuntos que vão ser resolvidos. Então, ajudou muito a colocar num processo ágil e um processo documentado, né? E o interessante também é porque já ajuda muito na sprint interna, né? A gente trabalha com Scrum, com metodologias ágeis, então, assim, tudo que se vinha das reuniões, das ações, aquilo virava atividades a serem feitas, então as coisas se integravam melhor, né? Então, realmente, essas duas ferramentas eu acho que ajudou demais a poder fazer a coisa virar. E também facilidade, né? Você já exportava uma ata, já exportava um documento, integrava várias pessoas, várias empresas, e todo mundo se ajudava, né? Era muito colaborativo, ficava até mais fácil de saber o que foi definido. E principalmente o sequenciamento, né? Como eu falei, a gente começou a fazer reunião, tinha times que a gente fazia reunião mensal, a gente começou a fazer reunião semanal. Então você começa a aumentar a quantidade de atividades e também de acompanhamento. Então você tem que ter um lugar que você centralize tudo, que você consiga ver esse histórico, né? Até para poder você ver, peraí, essa atividade começou aqui, devia ter terminado aqui, não terminou, foi para cá, tá na hora, vamos. Deadline. Para muitas pessoas, o FP Viana está perguntando o nome da ferramenta de reuniões. Reúna-me. Reúna-me. Reúna.me. Legal. Dá para dizer, a gente convive muito, eu convivo com muitos clientes no dia a dia, em muitas situações, reunião é um problema, né? A turma se reúne demais, decide pouco e encaminha muito menos ainda. A partir dessa experiência com vocês, dá para dizer que as reuniões de vocês viraram uma solução, ao invés de um problema, né? Na medida em que são bem gerenciadas, rápidas, ágeis e geram resultados favoráveis para vocês, não é isso?
O que a gente achou bem interessante, a ferramenta ajuda de uma forma muito intuitiva. Então, para a gente está preenchendo lá atividades ou discutindo o que foi falado na reunião, né? E aí ela já tem uma estruturação como no PMBOK e aquilo vai destrinchando, né? Ele já te entrega todo destrinchado, então isso facilita. Facilita, inclusive, porque assim, quando a gente fala de reunião, quando você chega num alto nível de gestão, para eles é até normal, né? Só que vamos ser honestos, mesmo para esse alto nível, ele faz a ata? Ou ele espera que outro que é um outro nível, um escalão mais baixo fazer? Né? E às vezes essa organização da ata cria todo o sentido da reunião. Né? E às vezes tem uma facilidade, uma ferramenta que ajude a organizar isso daí, eu acho que faz toda a facilidade de fazer dar certo, né? De Legal. ter uma reunião bem efetiva. E fora a questão profissional, né? Quando você sai de uma reunião com uma ata organizada, toda timbrada bonitinha, entrega isso para o cliente, cria uma outra relação, né? Uma relação muito mais profissional de se falar, né? Cara, muito legal. Meu amigo, a gente está chegando um pouquinho já mais para o final da nossa conversa. Rapaz, a conversa aqui precisa de um dia inteiro, viu? Uma hora é pouco. À disposição. Eu queria te perguntar o seguinte. A gente está vivendo aí todo mundo está chamando de um novo normal, né? Depois dessa pandemia. Depois não, ela continua no nosso dia a dia, mas a gente vive um processo aí de retorno a um jeito de funcionar que está sendo convencionalmente chamado de novo normal. Na tua opinião, como será esse novo normal? Porque a gente tem certeza que nunca vai ser igual como era antes de março desse ano. Mas na tua opinião, o que será diferente? De tudo que aconteceu ao longo desse processo, o que vai continuar, como é que você imagina que a gente vai funcionar? Que aprendizados a gente pode levar das nossas empresas para esse novo jeito de funcionar? Eu acho assim, Carlos, a gente até recebeu uma frase essa semana do meu sócio, adorei, que foi assim, o antigo normal não funcionou, meu amigo, por isso que a gente está do jeito que está, então a gente tem que mudar, né? Mais ou menos. Então essa é a visão. A coisa já tinha que mudar, não dá, né? Estou muito envolvido em alguns projetos agora da parte ambiental, né? Que a gente trabalha muito forte, estamos tentando desenvolver alguns, assim. Quando você começa a olhar os números, você começa até a entender. Na verdade, você se pergunta como é que isso não aconteceu antes, entendeu? Porque assim, a gente tem alguns números gritantes, até na reciclagem é de assustar, né? Então, assim, você vê crescimento populacional e um número extremamente maior de um crescimento de lixo, desproporcional ao crescimento populacional. E aí, para onde é que vai esse lixo? E aí você está vendo todo o impacto, e qualquer ação que estão fazendo não está mitigando isso, né? E a gente só está indo ladeira abaixo, né? E uma coisa que eu adorei, vendo um pouco desse contexto, eu venho acompanhando algumas notícias de fatos, né? E, por exemplo, Itália. Tem alguns lugares na Itália que dizia que era impossível as águas, os animais voltarem, né? Porque chegou a um ponto de degradação que não tinha mais volta. E aí você vem agora numa pandemia aparecendo golfinho na beira de lugares que não existia, né? Ou na Índia, que você conseguia ver uma montanha, né? E antes ela era escondida pela poeira que se tinha da cidade. Então, assim, eu acredito que... Por que eu estou colocando tudo isso? Assim, eu acho que primeiro tem dois momentos, né? A gente fala muito essa questão do novo normal, parece até que é uma virada de chave, né? A partir de amanhã tá tudo ok, corre todo mundo. Eu entendo que primeiro a gente tem uma transição, né? É um momento ainda em pandemia, né? Para poder girar a economia de alguma forma, né? E então a gente meio que vai ter que conviver com uma pandemia e trabalhando, né? E aí eu vejo que esse é um momento muito importante de trabalhar pessoas, porque imagina lugares que, por exemplo, você já tinha problemas de estresse ou de uma demanda elevada, e aí agora você ainda entra com um pacote de proteções, de procedimentos, né, de segurança, de álcool, de não sei o quê, de máscara. É complicado. Então o ambiente vai começando a ficar mais pesado, né? Então, assim, eu acho que esse primeiro momento, né, nessa retomada, vamos dizer assim, eu entendo que já vai ser um pouco disso. Da empatia, de trabalhar muito forte
esses entendimentos. E entendo eu que, inclusive, seja um momento de trabalhar isso como uma filosofia mesmo, né? De relembrar as pessoas, de todo mundo estar se ajudando a seguir os protocolos, porque a saúde Sim. de um depende da saúde do outro, né? Eu acredito que muitas pessoas devem estar sofrendo pra caramba, né? Você não poder... Eu brinco assim, tem pessoas que são relacionais. Imagina uma pessoa que é relacional não poder dar um abraço, apertar uma mão, né? Então, isso é bem complicado. Então, assim, eu vejo que primeiro esse normal, né, vai viver esse impacto, né? E eu acho que as ferramentas vão fazer toda a diferença. Videoconferências, reuniões rápidas, métodos ágeis que vão ter que ser implantados porque as pessoas vão estar... quem não tiver nesse processo, está correndo, porque também tem que, né, ficou parado um Legal. período. Então, você vai ter que adaptar coisas para ser mais ágil no seu processo. E eu acho que um período pós, eu acho que vai virar o momento das green techs, né? Quando a gente passar toda essa pandemia, que eu acredito que a gente vai passar, que a gente vai, eu acredito que vai mudar. Então, por exemplo, a gente já está aí numa renovação do protocolo de Kyoto, né? E agora a gente teve uma pandemia Deixa eu gigantesca. só te dar um avisozinho. A gente tem 2 minutinhos para fechar nossa conversa, tá? O Show. Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco. Mas Legal. desculpa, continua. Só Não, fecha teu eu raciocínio. vejo isso. Então, assim, nesse pós-pandemia, eu acho que a gente vai ter uma mudança muito grande no processo de sustentabilidade das empresas. Sejam elas por uma escolha, por uma forma de filosofia, sejam elas impositivas. E eu acredito que vai haver imposições, né? Governos, países, protocolos novos, né? E eu Legal. acredito que as empresas que não se prepararam para esse lado de sustentabilidade, que comecem a olhar com muito carinho. Porque eu acho que esse é o próximo movimento que vai ser muito forte a nível global, né? E a gente já vê algumas empresas com esses movimentos e é impressionante. Muda até o jeito da empresa de cultura dela. Meu amigo, me acostumando aqui com esse lugar de apresentador aqui de programa de internet, né? Toda novidade, né? Novidade para você, para mim também. Eu vou te dizer o seguinte, eu vou te colocar numa fria aí. Você tem 1 minutinho para dar uma mensagem final para a gente encerrar a nossa live. 1 minuto exatamente. Uau! Agradecer e se eu puder contribuir com alguma empresa aí nesse processo, né? Eu digo, estou à disposição. Eu acho que o ponto é esse: digitalizem-se e pensem no seu lado sustentável, porque esse é um movimento sem volta, né? Totalmente sem volta. E o outro ponto é seus funcionários. Cuidem deles, né? Cuidem das pessoas que vocês têm, porque esse é o maior ativo, né? Carros se depreciam, patrimônio vai embora, você investe na coisa errada e quebra. Pessoas é onde você faz tudo acontecer. Meu amigo, quero lhe agradecer demais por esse papo muito agradável, muito rico. Eu acho que quem estava com a gente aqui aproveitou bastante. Dizer para você que é uma honra ter feito parte desse projeto. A gente sempre torce muito pelos nossos clientes, sobretudo os nossos clientes queridos. Tem muitos deles que a gente adora, a maioria deles a gente, além de contribuir, a gente torce muito para que cresçam e vocês estão crescendo cada vez mais. Parabéns, sucesso e a gente com certeza vai se encontrar em outros momentos aí. Quem estava presente aqui com a gente, eu quero agradecer demais. Acho que tivemos um papo muito bom e a gente espera encontrar vocês em mais um papo de gestão aqui comigo, aqui na parceria. E até a próxima oportunidade. Boa noite. A gente se encontra. Abraço, Cauê. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.